Você quer diversificar os seus investimentos de um jeito prático, seguro e inteligente? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 ETFs internacionais que fazem exatamente isso por você. É literalmente como você comprar uma caixinha de investimentos que já vem quase que o mundo inteiro lá dentro. E o melhor, você pode começar com poucos dólares, você não precisa começar investindo um monte de dinheiro. No vídeo de hoje eu vou compartilhar 5 ETFs. Nesses 5 ETFs, tem ETFs que eu acho que são muito bons e tem outros ETFs que eu coloquei aqui para gerar mais conhecimento para vocês, porque tem muita gente que me pergunta: ah, Edu, eu quero investir na China. Ah, Edu, eu quero investir na Europa. Edu, eu quero investir nos Estados Unidos. Edu, como que eu invisto na renda fixa americana? Pessoal, o melhor jeito da gente investir em todos esses setores ao mesmo tempo é através dos ETFs, que são essas caixinhas aí. Eu costumo comparar com uma caixa de bombom. Ao invés de você ir no mercado e comprar uma barra de um único sabor, você compra uma caixa de bombom que ali vem um monte de sabores e tudo. Qual é o desafio? Tem aqueles bombons que ninguém gosta, né? Que fica sempre por último. Por quê? Você compra a caixa, vem tudo. E é importante a gente saber uma coisa: existem ótimos ETFs. ETF, de forma geral, é um ótimo tipo de investimentos porque já tem ali uma diversificação natural. Quando você investe no ETF, você já está investindo de forma diversificada e essa diversificação é importante para os nossos investimentos. Mas a gente precisa aprender a olhar direito para esses ETFs. Não ser levado aí por notícias, por manchetes de internet, enfim. E no vídeo de hoje eu vou mostrar isso tudo para você e vou dar 5 exemplos aqui de 5 ETFs que, se você investir nesses 5, você vai estar investindo praticamente no mundo todo, beleza? Então fica comigo aqui até o final, porque o vídeo de hoje vai ser bom. Senhoras e senhores, Eduardo Lopes aqui. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Tem muita gente nova chegando, a gente tá crescendo e eu fico muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Você que já é das antigas, que já acompanha o canal há mais tempo, seja muito bem-vindo também. É muito bom ter vocês aqui e vamos combinar uma coisa. Vocês sabem que pro canal continuar crescendo, a gente precisa de like, né? O YouTube é assim que ele define. Você precisa de likes, precisa de compartilhamento, enfim, e de inscritos no canal. Então, antes da gente começar, dê esse voto de confiança, já esperando que o vídeo vai ser bom. Deixa o seu like aqui e se inscreva no canal, porque eu me comprometo toda semana colocar 3 vídeos novos aqui e 3 vídeos com conteúdo de valor, um conteúdo que realmente vai te ajudar a investir, para você construir patrimônio, para viver de renda. Aqui nesse canal você não vai encontrar nenhum tipo de promessa milagrosa de enriquecimento rápido. Aqui você vai encontrar tudo de importante para você investir do jeito certo na bolsa de valores e ter bons resultados, construir patrimônio sempre no longo prazo, tá? Aqui é a vida real dos investimentos. Aqui não tem firula, aqui não tem o mundo perfeito, aqui é o dia a dia do pequeno investidor na bolsa de valores, beleza? Então, pessoal, pra gente começar, ETF, o que é um ETF de verdade? O ETF, ele é como um fundo de investimentos negociado na bolsa de valores. Então, ao invés de você escolher uma única ação para você comprar, você compra uma cota desse ETF e você vai estar investindo ao mesmo tempo em várias empresas. E tem muitos tipos de ETFs. E como eu falei no começo do vídeo, tem ETFs bons e tem ETFs ruins. Você precisa ficar atento, porque a diversificação, que é o que o ETF se propõe, é ótimo. Quando a gente compra um ETF, a gente tem uma diversificação instantânea. A gente tem taxas bem baixinhas, tem muita liquidez, mas nem todo ETF é bom e nem todo ETF a gente deve ter na carteira. Eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês dúvidas que eu recebo todos os dias, ou aqui embaixo do vídeo que o pessoal deixa perguntas, ou lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas e tem muita gente que me pergunta: Edu, como que eu faço para investir na China? Eu vou mostrar tudo aqui para vocês e eu vou dar alguns exemplos. E lembrando, sempre, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Não é para você sair daqui e falar: ah, eu anotei aqui os 5 ETFs que o Edu falou para mim e eu vou sair e vou começar a investir nesses ETFs. Não é para você fazer isso. O objetivo aqui é te dar conhecimento. Aí com esse conhecimento você vai aprender a analisar melhor, vai olhar para sua carteira, para o seu momento. Talvez faça sentido você trazer um desses ETFs para a carteira, talvez não faça sentido, talvez você já até tenha um desses ETFs na carteira, talvez não, enfim. O objetivo aqui é te dar conhecimento, não é uma recomendação.
recomendação. E agora a gente vai direto para os ETFs. E qual é a ideia aqui? A ideia é ter uma exposição global. Estados Unidos, renda fixa em dólar, China, Europa e mundo inteiro. E depois eu vou falar que se eu fosse obrigado a ter esses 5 ETFs na carteira, como que eu iria separar esses ETFs? Eu não iria investir o mesmo valor em todos eles. Eu iria fazer um balanceamento diferente, buscando mais segurança e mais rentabilidade, beleza? Então agora eu vou compartilhar a minha tela para mostrar um a um desses ETFs para vocês, beleza? O primeiro ETF é o IVV. E olha só, pessoal, existem ETFs que são iguais, tá? Por exemplo, o IVV é o mesmo ETF que o VOO ou o SPY, o SPY. Os 3 ETFs são exatamente iguais, são 3 irmãos gêmeos. O que muda é a gestora. Então eu estou compartilhando aqui o IVV, mas eu poderia estar compartilhando o VOO ou o SPY. Seria exatamente a mesma coisa. E o IVV, o que é? O que tem dentro dessa caixinha? O que tem dentro do ETF IVV? Nada mais, nada menos do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, ele replica o desempenho da Bolsa dos Estados Unidos, a S&P 500. Então imagina só, você de uma vez só vai estar investindo nas 500 maiores empresas da maior economia do mundo. Eu tenho que confessar para vocês que eu gosto muito do IVV. Eu prefiro, na verdade, o VO por causa da gestora, mas é exatamente a mesma coisa. E olha só, em 60 meses, ou seja, em 5 anos, ele se valorizou 153%. E em 10 anos, ele se valorizou ainda mais. Olha só o gráfico de 10 anos do IVV. Por quê? Porque é a economia dos Estados Unidos. Então é um ótimo ETF, você vai estar comprando a economia americana, você vai receber dividendos trimestrais, e aí tem gente que fala, Edu, mas o dividendo é pequenininho. É assim mesmo, a cada 3 meses você vai receber dividendos e em dólar. Então você vai ter ganho com a valorização do dólar e com os dividendos que você vai receber, tá bom? Não é uma recomendação, mas o IVV, na minha opinião, é um ótimo investimento. Investir na economia dos Estados Unidos meio que não tem como ser ruim, né? Agora o segundo ETF, também um ETF americano, o TFLO. Só que esse ETF, pessoal, olha só o gráfico de 10 anos desse ETF, fica praticamente estável. Nossa, Edu, mas então por que investir nesse ETF? Porque esse ETF é um ETF da renda fixa americana. Qual é a vantagem? Porque tem muita gente que fala, Edu, como eu consigo investir na renda fixa americana? A gente pode comprar renda fixa americana, mas tem um problema. A maioria dos títulos do governo dos Estados Unidos, eles exigem um valor mínimo para você entrar, e normalmente esse valor mínimo é alto. $5.000, $10.000, $30.000, e muita gente não tem esse dinheiro para investir na renda fixa americana. Então a gente vai buscar isso através de um ETF, que como a taxa de juros lá nos Estados Unidos fica meio que constante, não sobe e desce, muito menor do que daqui, você vai estar investindo, por exemplo, hoje uma cota desse ETF custa $50, e lembrando, você pode comprar aqui $5, $10, você nem precisa comprar o valor total, tá? Nos Estados Unidos a gente consegue comprar pedaços da cota, e você vai estar colocando o seu dinheiro na renda fixa americana, e o melhor, te paga dividendos, ou melhor, na verdade é dividendo mesmo, mas é como se fossem juros do tesouro direto nosso aqui, todos os meses também. Então o TFLO é um ETF de renda fixa americana, e é uma alternativa para renda fixa americana, que é cara, que você precisa ter muito dinheiro para comprar. Então por isso faz sentido para quem quer segurança da renda fixa em dólar, o TFLO é uma boa opção. Eu não tenho TFLO. Para mim, a minha renda fixa é toda no Brasil. Nos Estados Unidos eu deixo para os ETFs, para as stocks, para REITs, eu não invisto, mas para muita gente faz sentido, tá bom? Agora a gente começa a colocar uma pimenta, né? A gente chega aqui no MCHI, que é um ETF da China, porque tem muita gente que fala, Edu, a China vai passar a economia dos Estados Unidos, a China é o futuro, a China isso, a China aquilo, eu quero investir na China, tem empresas incríveis. Você já pensou o desafio de você abrir uma conta num banco da China, numa corretora da China para investir lá? Talvez a gente nem consiga fazer isso. E a gente pode investir num ETF que replica aqui o mercado de investimentos lá da China, as empresas da China, e a gente vai ter um tempero na nossa carteira. Hoje esse ETF, ó, eu falei que era uma pimenta. Por quê? Porque ele tá perdendo aqui nos últimos 60 meses. Olha só como ele é cheio de sobe e desce. Investir na China tem alguns desafios. O mercado lá, a gente sabe que não é o mercado mais aberto, não é aquele, a gente não consegue entender exatamente tudo que tá acontecendo lá, mas para muita gente faz sentido. Esse ETF vai te entregar resultado? Pode ser que
Sim. Tem mais volatilidade? Com certeza sim. A China, ela tem um ciclo próprio, meio que deslocado do resto do mundo? Sim, também. Esse ETF é basicamente para quem fala, Edu, eu quero ter um pouco do meu patrimônio, eu quero investir um pouquinho na China, porque eu acredito muito na tese de que a China vai dominar o mundo, que a China vai crescer demais. Então, faz sentido e paga dividendos também, beleza? O quarto ETF aqui é o IEUR, que é um ETF da Europa. Aqui dentro dessa caixinha tem aqui muitas empresas só da Europa. Tem muita gente que gosta, né? Tem muita gente que fala, a Europa quer desenvolver. Tem o pessoal que tem um pouco de rixa ali com os Estados Unidos. Eu não gosto dos americanos, não sei o quê. Eu quero investir na Europa. Olha, a economia da Europa, na minha opinião, tá longe de ser a melhor economia. Alguns países lá específicos, sim. Mas a Europa como um todo já foi bom, hein, gente? Já foi bom, já há bastante tempo, na minha opinião. Mas, se você quer investir no continente europeu em empresas da Europa, olha só, tem um sobe e desce aqui, ó, na época do Covid que caiu e tudo caiu naquela época, mas a gente tem uma valorização. E aqui a gente vai estar investindo em empresas renomadas lá da Europa, tá? A gente vai estar investindo em boas empresas de lá. Da mesma forma do MCHI da China, esse daqui, o IEUR, ele é para quem acredita na tese da Europa, que a Europa vai ser cada vez melhor, e para quem quer diversificação, paga dividendos aqui também, e isso é importante, beleza? E o quinto e último ETF é o VT. Esse VT, ele é maravilhoso, ele é maluco, ele tem aqui empresas do mundo inteiro, ele tem empresas americanas, ele tem empresas de países desenvolvidos e ele tem empresas de países emergentes também. Então, quando você investe no VT, você vai estar de uma vez só investindo no mundo todo, porque da mesma forma que tem gente que quer investir na China, na Europa, tem gente que quer investir em outros países da Ásia, tem gente que quer investir na Índia, tem gente que quer investir na América Latina. E como é que faz? O melhor jeito, na minha opinião, é através do VT. Apesar que aí vem uma percepção minha. Olha só, o VT, ele investe em empresas do mundo inteiro. Gente, vocês percebem que tem momentos que a América tá andando muito bem e a Europa tá em crise? Às vezes a Europa tá bem, a América tá bem, mas a Ásia tá em crise. Que é muito difícil que o mundo inteiro esteja bem. Então esse ETF, ele vai ter o desafio, porque a gente investe no mundo inteiro, então em alguns momentos a gente vai ter uma boa rentabilidade, em outros momentos a gente não vai conseguir, porque de repente uma parte do mundo tá passando ali alguns desafios. Ele tem um bom resultado, 137% em 10 anos, mais a valorização do dólar e mais dividendos. Então, para quem quer uma diversificação de verdade, esse VT talvez seja um ETF bom, na minha opinião. E aí é só a minha opinião. Eu não gosto do VT. Eu acho que ele passa do ponto da diversificação. Acho que ele é um ETF muito pulverizado, porque ele tem muitas empresas do mundo inteiro, beleza? Então, pessoal, vocês viram aqui 5 ETFs. Para muita gente, talvez vá fazer um ou dois vão fazer sentido, para outras pessoas todos vão fazer sentido. Enfim, se eu fosse obrigado a montar uma carteira com esses 5 ETFs, eu faria o seguinte: 40% da minha carteira seria o melhor, na minha opinião, que é o IVV. 40% seria lá. Aí eu deixaria 20% pro VT, que é o resto do mundo, que tem um bom resultado, paga dividendos também. Na minha opinião, é um ETF que faz sentido ter uma porcentagem um pouquinho menor. Agora, menor ainda, eu deixaria pra China, porque a China é um mercado que a gente nunca sabe o que vai vir da China. É muito tempero, é muita pimenta, é muito sobe e desce. Então, eu deixaria só 10% na China. Talvez deixaria também 10% na Europa. Poderia deixar de 10 a 15 no ETF da Europa. E deixaria de 15 a 20 pro ETF de renda fixa dos Estados Unidos. Porque, queira ou não, a gente vai estar investindo na maior economia do mundo, a gente vai estar investindo em dólar. É como uma reserva de emergência em dólar que a gente constrói através do PFLO. Então, com um balanceamento assim, 40% IVV, 20% VT, só 10% China, 10% Europa e 20% renda fixa americana, talvez uma carteira como essa tenha um bom desempenho. Mas lembrando, não é uma recomendação de investimento. Eu mesmo, desses 5 ETFs, eu só tenho um, que é o VOO, que é o irmão gêmeo do IVV. Você, olhando para isso tudo, qual que é o ponto de partida? Ajustar o seu perfil. Você quer mais estabilidade? Aumenta aí a renda fixa, o TFLO. Você quer mais crescimento? Põe mais IVV ou VT. A gente precisa aprender a montar uma carteira de investimentos diversificada. E aproveitando, se você quer aprender a investir, montar carteira de investimentos, selecionar os melhores ativos, como balancear a carteira, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você garantir
o exemplar do Bolsa de Valores para iniciantes. Esse livro aqui, e é um livro físico, tá? Você recebe aí na sua casa, tem a versão digital também. Você pode receber com frete grátis, e para vocês aqui do YouTube tem um bônus especial, que é o meu treinamento Como Construir a Sua Aposentadoria em 10 anos na Bolsa de Valores, de forma simples, segura, altamente lucrativa, para receber renda passiva, enfim. O link tá aqui na descrição do vídeo. Daqui a pouco, a hora que acabar o vídeo, você vai lá e aproveita, beleza? Então, pessoal, eu mostrei aqui esses 5 ETFs, só que é o seguinte, ETF não é garantia de ganho. É um bom tipo de investimento, mas não é garantia. Você tem que entender o que tem dentro do ETF para você investir e estar tranquilo. Eu sempre falo isso. Investimento é para te dar paz, para te dar tranquilidade. Não é para você investir no que você não conhece. Você precisa entender isso. E o principal, mantenha foco no longo prazo. Você viu que toda vez que eu fui analisar ali o ETF, eu sempre vou olhar o gráfico de 10 anos ou mais. Por quê? Porque é sempre pro longo prazo. Não quer dizer que eu vou esperar 10 anos para ter resultado. Claro que não. Mas eu vejo o resultado de 10 anos e aí eu defino se isso faz sentido ou não. Então, foco é sempre no longo prazo. Beleza? Então é isso, senhoras e senhores. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Deixa aqui embaixo também nas perguntas, nos comentários, qual desses ETFs é o melhor na sua opinião. E para quem quer o livro, o link tá aqui na descrição. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.